Agora nós vamos conferir uma entrevista que o Gia Bordini fez com o médico e também presidente da Unimed Capivari, Dr. Beretta, que vai falar a respeito da situação do Hospital Unimed, a respeito de oxigênio, a respeito da Covid-19 no Hospital Unimed Capivari. E nós estamos recebendo novamente aqui na Raízes FM o Dr. Luiz Antônio Beretta, cardiologista e presidente da Unimed Capivari. Doutor, queria agradecer mais uma vez pela presença do senhor aqui. Vamos falar sobre a situação da Covid, do Hospital Unimed, mas eu queria iniciar com um assunto sobre cilindros de oxigênio, porque uma matéria recente, divulgada, dá conta que mais de 1.000 municípios contam com problemas, estão com problema e dificuldade de abastecimentos de cilindros de oxigênio. E na questão da Unimed, em nossa cidade, a situação é diferente, graças a Deus, né, doutor? Seja bem-vindo. Boa tarde. Eu gostaria de afirmar uma situação que nós, em 2019, nós começamos a pensar bastante na infraestrutura de oxigênio e trocamos o cilindro de 3.000 metros cúbicos, foi para 6.000 metros cúbicos. Isso facilitou o tempo de transporte pelo gasto de oxigênio do hospital, que eles entregavam oxigênio praticamente quase que toda semana. E aí agora nós estamos recebendo oxigênio cada 20 dias. Então, essa situação de deslocamento e da própria condição de pandemia, né? O pessoal agora tem utilizado o transporte deles mais frequentemente e a gente podia até, de repente, numa situação de aflito, e ficar na fila. Hoje não. Hoje a gente tem uma reserva muito grande. Mas também um fato importante foi toda a troca que nós fizemos em termos de infraestrutura dos gases hospitalares, né? Que isso foi um impacto que hoje é muito importante. Nós temos hoje um compressor que ele tem um filtro muito importante. Nós temos 2 compressores para fazer toda a movimentação dos aparelhos respiradores. E a quantidade de aparelho que nós temos hoje, em que de fato se usa os compressores, é muito grande, né? E nós temos hoje uma infraestrutura nesse sentido também, ajudou bastante a situação do suporte de oxigênio, né? É muito bom, não vamos ter problema com isso. E nós estamos, nesse sentido, muito bem tranquilos, entendeu? E quando a gente fala de cilindros de oxigênio para UTI e para os leitos também, como que funciona a situação para o povo entender? E também envolve na questão de pessoas que possivelmente precisam usar, que estão no SUS, mas vão entrar na Unimed através daquele acordo com a prefeitura. É isso, doutor? Olha, nesse nível, não tem acordo com a prefeitura, o hospital inteiro que é assim. Onde você internar qualquer paciente, o suporte está lá. Hoje, a cada leito hospitalar, nós temos 3 bicos de gases: oxigênio, o ar comprimido e o aspirador. Isso para todos os leitos. Em todo caso de internação por Covid, é usado o oxigênio? Todos. Tanto na enfermaria, porque um paciente, às vezes normal, com doenças naturais aí, a gente usava 2, 3 litros de oxigênio. Hoje ele já parte de 5 litros. E alguns que estão ainda, que a gente está tendo lá um suporte de oxigênio terapia com alguns aparelhos que a gente tem, evitando de ir para UTI usar 10 litros por minuto. Então o consumo de oxigênio no Covid, na doença específica, o Covid já é uma doença pulmonar. Você já vai lá com o seu pulmão infectado, muito ou pouco, mas vai com o pulmão infectado. Então quase que todos, 99,9%, vai usar oxigênio de 5 a 10 litros por minuto, e quando vai para a UTI, aí o respirador é que comanda. E como estão os atendimentos atualmente? Como está a procura por pessoas com sintomas de Covid lá na Unimed? Então, nós dividimos o pronto atendimento em 2 alas. A ala de atendimento normal, dessas qualquer patologia, acidente de carro, enfim, e a ala de Covid. E nós tínhamos aí uma estatística antes do Covid de 4.500 atendimentos num PA só, que era, a gente não tinha o PA respiratório antes do Covid. Nós abrimos depois que veio o Covid. Hoje, o atendimento caiu à metade, para os 2, né? Então, como se tem bastante Covid, porém, não é tanto que a gente não consiga atender bem. Pode ocorrer fila porque tem que ter distanciamento.
Às vezes eu ouço o pessoal falar, eu fui lá, demorou. Não é questão, é protocolo do Covid que você não pode atropelar o atendimento. E além disso, o próprio médico que está lá tem determinado paciente que ele tem que gastar muito mais tempo do que outro, porque ele tem que avaliar certas situações. É tudo, hoje o Covid é um protocolo. E a preocupação com o 100% de ocupação das UTIs? Olha, isso na verdade, aí fora, está havendo, né? Eu tenho procura de vaga todo dia, mas nós não temos esse problema. Nós não podemos assim colocar quanto eu tenho de vaga em público, porque senão eu encho a UTI em 2 minutos. Porque na verdade o sistema, não nacional não vai vir, mas o sistema estadual, tanto público como privado, está de olho em quem tem vaga. Se você tem um cara morrendo lá em Araraquara e você tem vaga aqui, eles vão trazer o paciente aí. Então, a gente está fazendo um trabalho de remanejamento, um trabalho muito bem feito aí, feito pelo doutor Aníbal, que assumiu o Covid de uma forma muito interessante. Nós colocamos o médico só para isso. Então, ele que hoje é o organizador da central de vagas nosso. Isso é uma coisa que tem que ser feito do ponto de vista de gerenciamento de vagas. Não é simplesmente, manda vir aí, daqui a pouco faz uma fila de doente grave. Não é assim. E isso é um gerenciamento bem feito, estruturado de protocolo. Com relação a essa crise que existe toda, nós temos que estar muito bem dentro da lei. E é uma das coisas que a gente está muito preocupado em dar o atendimento, né? Porém, controlando isso, entendeu? O paciente de Capivari, somente o paciente Unimed de Capivari, não se preocupe que tem vaga. Nesse período que a ocupação esteve em 100%, teve algum paciente que teve que precisar da UTI, teve que ser encaminhado para outra cidade? Na verdade, houve um volume grande de pacientes na cidade em que não cabia. Nesse controle de leitos, houve necessidade de procurar leitos, somente públicos, em outros lugares, né? Mas isso já faz parte de quem cuida do processo, começar, colocar as pessoas aonde fica mais prático. Eu posso perder um leito em Piracicaba, às vezes é melhor eu deslocar esse leito para Pira e sobrar um aqui. Sim. O circuito em si está rolando de uma maneira muito boa para nós. Capivari, infelizmente, chega uma hora que impacta, tem 3 ou 4 aí, e tem que ligar para cá, tem que ligar para lá, e redistribuir essas vagas. E você, é evidente que não tem, você não está 100% sem vaga. Nessa distribuição, você tem que se preocupar com situações que de repente chega um lá no pronto-socorro, que já vai para o tubo. Hoje atendeu uma pessoa 5 da manhã, quando foi 1h30 da tarde, ela teve que ir para o tubo, teve que ser entubada. Então isso é uma situação extremamente preocupante. A pessoa estava em casa, andando, tal, não passou bem de madrugada, foi para lá. Aparentemente não precisava de ser entubada, e 4, 5 horas depois foi ser entubada. Então existe um trabalho muito grande do gerenciamento disso. Isso não é brincadeira. Hoje a gente está fazendo a situação de informação hoje, é muito importante, porque ela é uma doença que precisa da pessoa, precisa da informação da pessoa. A pessoa tem que estar informada de que o vírus, ele só passa se você encostar no outro, quer dizer, é de boca para boca, não precisa beijar, entre aspas, mas gotículas, quer dizer. Agora, a gente se preocupa muito com a aglomeração, isso é a coisa mais importante. Porém, contaminações secundárias, corrimão de rodoviária, eu falo, né? Corrimão de igreja, sei lá, onde passa muita gente, onde passa e você passa atrás, isso aí o álcool gel tira. Quer dizer, não há tanta preocupação, às vezes, com o contato de mão, porque o álcool gel, ele realmente mostrou que ele funciona bem, e isso é questão de higiene pessoal. Agora, a aglomeração, não tem como você ficar numa boate com 70, 80 pessoas e não ficar um de cara para o outro. Esse que é o grande problema. Em comparação com o ano passado, como você avalia a questão da pandemia, a questão de números também? Na nossa UTI, nós estamos hoje com uma mortalidade um pouco maior, certo? Isso
a gente não conseguiu provar ainda se é por causa da virulência do vírus, ou seja, da agressividade dele. Isso é uma coisa difícil de você provar. Você vai ter, na verdade, estatísticas, né, e que de janeiro, fevereiro e março houve um aumento do número de óbitos, mas também houve uma participação de outros municípios de Unimedes aí que internaram aqui. De qualquer forma, nós estamos com mortalidade de 19,65%. A mortalidade nacional chega a 80%. A mortalidade mundial, 50%. Em Capivari, no pior cenário, 19% na UTI Unimed. Nós estamos, assim, contentes, entre aspas, porque o setor de qualidade nosso vive dando informações a respeito dos aparelhos, a respeito das cânulas, de todo o material que a gente usa lá dentro. E também nós temos hoje uma situação muito privilegiada aqui, que o primeiro órgão que vai entrar em falência e que vai levar o paciente a óbito é o rim. E é uma falência renal aguda. E nós temos diálise dentro do hospital. Então, muitas pessoas foram dialisadas, e isso é uma coisa que não se comenta por aí, né? Você acha que é escondido também? Você acha que o senhor acredita nessa história que muita gente levanta quanto à mídia, a grande mídia, na divulgação? Pessoas falam que estão manipulando informações, estão querendo botar terror no povo. O que o senhor diz sobre isso? Qual é o pensamento do senhor nessa questão? Eu tenho 40 anos de medicina e hospitais e hospitais e hospitais. Infraestrutura hospitalar, elas diverge muito. Você vê que a mortalidade nacional é 80%. Agora, você tem que pegar isso aí, esmiuçar Sudeste, Sul, Centro-Oeste, para ver aonde a estrutura hospitalar é melhor ou maior. A gente tem visto aí essa história de dar ivermectina, cloroquina, eles ficam nessa briga toda, que isso hoje é remédio corriqueiro, e que, pelo que a gente está vendo, a mortalidade ela aumentou um pouco, talvez pela virulência do bicho, e não porque deixou de usar cloroquina. Isso aí está se usando, né? Mas um fator importante talvez seja a diálise dentro da UTI. E isso é uma situação em que nós temos, desde que a UTI foi aberta, nós temos diálise, temos um nefrologista, que é o médico especialista nisso. E isso tem dado uma certa diferença, certo? Agora, talvez lá na frente, alguém vai falar, quem tinha diálise, a mortalidade foi menor de quem não tinha. Mas isso, dentro do aspecto médico, é complicado você dizer que alguém estava certo ou quem estava errado. Principalmente porque, numa situação que está aí, né, sei lá, um quartinho do fundo serve para um leito de UTI. Então você não vai conseguir espichar o negócio e dar para todo esse elástico uma situação de infraestrutura. Eu comprei dois aparelhos respiradores, só para você ter uma noção. Um respirador hoje, esse é da Drager, um respirador importado, um respirador ótimo que circula pacientes obesos. Porque você não vai por um respirador lá que circula, faz a pessoa respirar até 98 quilos, de 110 não vai. Esse nosso não tem limite de peso, ele se adapta. Ele custava lá atrás 40, 45 mil. Nós pagamos 95, conseguimos comprar dois. Eu acho que o Estado, que o governo, num momento desse, tinha que estar dando para nós suporte, tanto de preço como de abastecimento. Tivemos aí necessidades de comprar medicamentos importantes e também a gente consegue, porque nós estamos andando hoje em grupos de 100 hospitais, fizeram 4, 5 grupos de 100, aquele que acha alguma coisa vai para o outro. Agora, eu acho que isso é uma situação de pandemia, tudo bem, mas a interferência do governo na infraestrutura de medicamento não podia ser do jeito que está sendo. Ou seja, o remédio está indisponível. Eu pagava R$4 a ampola de um remédio, que é o sedativo que mantém a pressão da UTI, hoje eu estou pagando 32. Então, isso é mercado negro. O que acontece? E é um medicamento que era fabricado aqui em Itapira, na Cristália, nós temos contrato de entrega. De repente, fala, não tem para entregar, tá bom, vai na justiça, e aí? Então, mas fiquem tranquilos que pelo esforço do Estado e pelo esforço da nossa Federação Unimed, a gente montou um grupo de importação. Uma coisa interessante aqui do nosso Estado, estou com uma estatística aqui do ano passado, em junho de 2020,
nós internamos 153 pacientes. Desses 153, 28 era Covid. Foi no pico de junho e no pico de julho. 141 pacientes em julho, 26 era Covid. Depois tivemos uma queda importante em agosto, dos 139 pacientes com doenças internados no hospital, 16 era Covid. Em setembro, 16. Em outubro, 10. Em novembro, 12. Em dezembro, foi para 31. O grande ascensão de Covid foi já no começo de dezembro, né? Tivemos um pico grande e que foi decrescente até outubro, começou a subir um pouco em novembro e teve uma ascensão muito grande em dezembro. Quando você pega essas coisas, você pode ver que tem grandes aglomerações. Carnaval, eleição, festinha, não sei aonde, né? E agora, nós temos aqui uma estatística de janeiro mostrando 41 pacientes de Covid. Então, essa ascensão foi grande já em fevereiro, 24, em março já está voltando 52. O percentual de pacientes com Covid no Hospital Unimed, agora em março, foi de 24,41%. Ou seja, tem que continuar com as medidas e evitar mesmo a aglomeração, como o senhor bem salientou, na questão da maior incidência, né, do vírus. Eu acho que o cara que já está num lugar que ele pode pegar no ambiente, ele já pegou pela via respiratória. Tá, se o negócio está extremamente contaminado, é mais fácil ele pegar pela via respiratória. O que deve ser feito é o seguinte, ó, tive contato com uma pessoa com Covid, suma daí. Porque você tem chance de estar com o vírus na sua orofaringe. Entendeu? Não fique esperando morrer ou ter sintoma para depois sair de perto dos outros. Falando dos recuperados, cada recuperado que sai do hospital é uma vitória, tanto é que isso é divulgado. Como que é para vocês na linha de frente quando uma pessoa está deixando o hospital curada do coronavírus? Olha, muito interessante, muito bonito. Inclusive nós recebemos uma carta de uma família, né, que a mãe e a filha se internaram com Covid, ficaram na UTI, tiveram um sofrimento importante, saíram, foram embora para casa, nos mandaram uma carta lá que é de deixar todo mundo tremendo, né? E, a certo ponto, feliz, porque elas saíram e saíram bem, né? Mas é algo assim que emociona muito. E o que a gente está percebendo é que o pessoal todo da linha de frente está muito emocionado, porque se você falar, você acostuma com morte, eu não consegui até hoje. Mas eu vivo num nível de estresse para suportar o dia a dia da morte, que existe sempre no hospital a possibilidade de alguém morrer lá, de uma coisa ou de outra. Isso deixa a gente num nível de estresse maior. Se você sair do nível hospitalar 6 meses, você não volta mais. Porque você perde esse nível de estresse e você não tem mais aquela adaptação a suportar o bom e o ruim. Na verdade, né? Porque quando você está vendo alguém sair de lá, você lembra do que ele sofreu. Não é? Então, talvez daqui a um tempo a pessoa comece a esquecer, mas é uma coisa que a gente tem visto uma recuperação boa. Nós temos uma equipe multidisciplinar trabalhando na UTI e também o fato da gente, na verdade, ter hemodiálise dentro da UTI com o nefrologista. Então, algumas diferenças de salvar a vida talvez esteja por aí, mas não dá para generalizar, porque a gente não sabe como está a infraestrutura dos outros aí. Né? Hoje a gente tem uma estrutura hospitalar que atende aí uma região de no mínimo 120 mil habitantes. A sobrevivência do hospital de alta complexidade, como o Hospital Unimed, é porque ele atende uma região inteira. Né? Esses dias nós tivemos aí pacientes de Salto vindo operar tumor de intestino aqui em Capivari. Veio uma equipe deles, porque eles não têm vaga para operar lá. E eles sabem que aqui nós temos infraestrutura, eles vieram operar aqui. Então nós hoje estamos sendo um hospital de um porte muito maior, com complexidade maior, por toda essa utilização de materiais e aparelhos que nós temos, e o corpo clínico trabalhando direito. Eu agradeço então mais uma vez a presença do cardiologista e presidente da Unimed Capivari, Luiz Antônio Beretta. Jean Bordini para Raízes FM.